E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tá dividido em apenas duas partes, mas não se enganem, tem muita coisa pra gente comentar. Começaram a aparecer as primeiras indicações do que podemos encontrar na delação do Cid, alguns nomes, alguns caminhos e, obviamente, a gente vai comentar sobre isso. Só que a parte mais interessante deste primeiro tema foi o editorial que o Estadão publicou na madrugada de hoje. Sério mesmo, gente, sem brincadeira, tem tempo que eu não leio uma coisa tão incisiva por parte do Estadão, e eu acho que vocês até vão se perguntar, será que foi algum bolsonarista que escreveu? Falando sério mesmo, em um determinado momento o Estadão meio que começa a sair em defesa de Bolsonaro, levantando alguns pontos, algumas questões jurídicas, relembrando o que aconteceu no Brasil recentemente. Bem interessante mesmo, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Eu acho que é o ápice desse primeiro tema. Depois, vamos falar do Dilma. O Dilma tá com os probleminhas aí, né? Ele andou falando muita besteira, andou fazendo muita besteira. O consórcio começou a questionar a turma do Dilma e ele também, seu discurso, começaram a tomar os fact-checkers lá no Twitter. E eu quero mostrar algumas coisinhas com vocês, ainda falar sobre as tragédias do Rio Grande do Sul. E saiu um texto, uma análise internacional sobre o Lula e a imprensa de esquerda no Brasil. Calma, não é a Globo também é de esquerda, mas tá falando assim, a mídia alternativa de esquerda, sabe? A imprensa independente de esquerda. Brasil 247, DCM, essa turma aí, que eu acho que é interessante, e a gente vai comentar junto com outros assuntos. E se der tempo, no final, tem as notícias do Brasil, a economia tá daquele jeito, mas vamos que vamos. Vamos que vamos e vamos começar. Estava eu ontem passeando pelo Twitter, né, como sempre, e eis que eu me deparei com essa postagem aqui da Globo News, e eu fiquei realmente assim, né, parei, analisei, me questionei, falei, rapaz, aí tem. Isso daqui foi publicado logo depois do almoço, né, 1h30 da tarde. Você vê que tá ali Otávio Guedes, olha aí a chamada que tá ali, né, Sadi, 2 pontos. Cid vai delatar militares em plano golpista. Uma coisa eu acho que ninguém pode negar. A turma da Globo News sabe das coisas, né? Eu nunca vi. Tudo que envolve o entorno de Bolsonaro, Cid, a Globo News vem descobrindo, né? Eles sabem usar o Google como ninguém, porque informação vazada não existe. E aí, olha aspas. Se fechar uma delação para falar da questão do cartão, é uma delação inútil, segundo o Otávio Guedes. E se fechar para falar das joias, é preguiça da Polícia Federal. E o que é que o Otávio Guedes tá tentando falar com isso? Pô, se for possível falar do cartão, isso aqui não faz sentido. Para essa relação ter sido fechada, ele deve estar trazendo alguma informação nova e não no entorno desses dois temas. E tem outro tema também que ainda estava se discutindo, a questão lá do dia 8, né? Essa preparação, se iam, se não iam subverter a ordem no Brasil, como tá ali na chamada, né? Se vai delatar os militares. Aí eu falei, pô, vou dar uma olhada. E começaram a sair várias notas, inclusive algumas saíram já no dia de hoje, às 4 da manhã, a gente vai chegar lá. E aí, vejam só, essa daqui ia ser na madrugada, 2 da manhã, Paulo Capelli. Mauro Cid inclui novos personagens em delação. No acordo de colaboração premiada, homologado, junto ao Supremo, Cid deu informações sobre personagens que até então apareciam lateralmente, sem muito alarde. Isso aí nas investigações envolvendo Bolsonaro. A inclusão desses novos nomes foi essencial para a Polícia Federal e o Supremo concordassem em celebrar o acordo. Que nomes são esses? Capelli não chuta nenhum, mas tiveram jornalistas que falaram nomes. A gente vai chegar lá. Antes de passar dessa nota, tem informação ali no final dizendo o seguinte, né? Que isso porque, antes do Cid falar, o ministro acreditava já possuir elementos para condenar Bolsonaro por peculato, associação criminosa, no caso das joias. Então, nada que o Cid falasse nesse âmbito, em tese, sei lá, teria algum tipo de interesse. Teria que ser algo novo, novos personagens. Aí, vamos lá. A senhora Mônica Bergamo, lá na Folha de São Paulo, soltou essa nota 11 horas da noite de ontem. Por isso que eu falei, aquele primeiro postagem ali do Otávio Guedes chamou a atenção, foi logo depois do almoço. Eu falei, eu vou pensar sobre isso, vou ver o que é que vai sair na madrugada, né? Porque a turma da Globo News é que tá soltando a primeira mão, depois vai pro jornal.
A Mônica Bergamo já traz nomes. Nomes que se repetem em uma nova nota, que a gente já vai comentar depois dessa. E tá ali, ó. Cid vai citar militares do governo Bolsonaro em delação. Exatamente a informação ali do Otávio Guedes da Globo News. Cid, que foi ajudante de ordem de Bolsonaro, deve citar, entre outros, General Heleno e também Luiz Eduardo Ramos. De acordo com pessoas familiarizadas com as tratativas de colaboração, ele deve citar também Pazuello, Braga Neto, uma relação de 4 pessoas. E aí ainda tem um outro da reserva e um outro general da reserva. A gente está falando de 5 generais. Aí a nota da Mônica Bergamo ainda diz que o exército, no entanto, pode respirar aliviado. O ex-ajudante de ordens não deve citar militares da ativa em seu depoimento, segundo informações da Folha de São Paulo. Quem trouxe nota mais completa foi a Malu Gaspar. Ansiedade da cúpula militar com a delação de Cid. Pelo menos, ela já está cravando. 3 generais são considerados alvos certos do acordo fechado por ex-ajudante de ordens. Aí tá ali. Com o ajudante de ordem de Bolsonaro, Cid fazia ponte entre Bolsonaro, vários interlocutores. Por isso já se espera no alto comando que as mensagens de celular, e mais importante, a delação do Cid, implique alguns generais. 3 deles são considerados alvos certos: Braga Neto, Heleno e o Ramos. Pazuello não aparece aqui. Aí a nota da Malu Gaspar segue falando que se fosse só por esses 3, a ansiedade era grande. Mas há uma dúvida sobre quais outros generais ainda podem ser implicados. O principal temor dentro do exército é o que a delação do Cid traga à tona a participação dos generais na confecção da minuta golpista, aquele documento que foi encontrado na casa do Anderson Torres. E por que existe esse possível temor de algum tipo de envolvimento? Aí ela fala o seguinte: conforme informou a equipe da coluna, um detalhe da minuta intrigou membros do judiciário. Em um dos artigos do documento, que cria uma comissão de regularidade eleitoral para rever os resultados, estabelece que 8 dos 17 representantes seriam nomeados pelo Ministério da Defesa. Quase a maioria da comissão, né? A maioria seria com 9, né? 9 você tem a maioria, um número a mais, né? Seria 8,5, arredonda para cima 9. Essa tropa eleitoral, formada pela defesa, despertou a suspeita de que militares do entorno de Bolsonaro também tenham participado da elaboração do documento. Então, a direção que está dando é que vai seguir meio que essa linha. E aí, para complementar esta nota, também na madrugada de hoje, a senhora Bela Megali solta a seguinte nota: até quando a delação de Cid permanecerá em sigilo? E aí, segundo a Bela Megali, os investigadores relataram a coluna. Então, veja só, a Bela Megali já está cravando que ela conversou com os investigadores, que, segundo ela, falaram a coluna. Eu achei que tudo devia correr na boa, né? Eu acho engraçado essa forma, essa interação bacana com o jornalismo, mas tudo bem, né? É o vale tudo. Que todos os depoimentos do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro seguirão em segredo até a Polícia Federal realizar as diligências que confirme ou não os fatos narrados pelo Cid. Essas averiguações devem incluir operações de busca e apreensão e alvos inéditos. Mais uma nota corroborando que novos nomes irão aparecer. Quando tá todos os jornalistas falando isso, eu acho que tem uma tendência grande da gente ver um desdobramento nos próximos dias. Ou seja, confusão. Pode esperar confusão. Ou seja, personagens que ainda não figuraram no rol de investigados. Por isso, o sigilo sobre os relatos só será levantado após as ações policiais. Quando é que vai acontecer o que vai acontecer? Não sei. Sempre tento trazer para vocês a apuraçãozinha e você vê aqui como é que está o direcionamento. O discurso está bem coeso, de grupos diferentes, por jornalistas diferentes relatando a mesma coisa. Então, vamos dar um bisu. Mas eu falei para vocês que isso aqui eu não achei a parte mais importante. Não é a parte mais importante que a gente tem para comentar sobre isso. Essa nota aqui, eu já acho que é bem relevante. E por quê? O senhor Caio Junqueira
Não é qualquer orelha seca, né? Lá da CNN. Bom, um cara pomposo, tá lá sempre com o William Vac, nas suas análises. É o cara de bastidor da CNN, um dos posts estão com de destaque. E aí o Caio Junqueira ontem, no seu mini... Não seria um editorial, né? Seria um mini editorial. Ele fez assim uma frase de efeito lá no programa que ele participou lá. Eu acho que foi no programa do Vac, acho que ele estava apresentando ontem. E aí aqui tá a transcrição. Veja o que ele diz. Caio Junqueira. Fragilizar Bolsonaro é a agenda do governo Lula? Será? Não, não é possível. Será que o Lula está tentando fragilizar Bolsonaro? Será que o governo Lula não é possível? O governo Lula jamais tentaria fazer isso, né? Aí o Caio, ele comenta sobre a fala do Lula no pós-G20, que o Lula fala da delação do Cid e diz, ó, Bolsonaro tá envolvido até o talo. Aí o que a nota diz? É inédito no país, né, uma delação de alguém que viu tão perto de um governo, citando o caso do Cid. Por isso, tudo que envolve o assunto tem relevância. É mais um ex-presidente enrolado com a justiça. Portanto, tema nacional. Mas, por mais que tenha relevância, até que ponto esse tema nacional não virou também uma agenda do governo Lula? O Caio Junqueira está questionando o seguinte, no final do dia ele está perguntando o seguinte, até que ponto um assunto que deveria ser um assunto jurídico não se tornou um assunto político, né? Não politizaram uma questão jurídica. É uma coisa ruim, né? Não é para politizar, era para ser uma coisa técnica. As investigações avançam sem que haja sequer um dia em que não se saiba algo sobre elas. Tradução. Todo dia tem um vazamento. Isso não é bacana. Todo dia tem uma narrativa que está sendo criada. Todo dia tem uma narrativa que está sendo construída. E quase sempre acompanhadas de um veredito pelo governo. Bolsonaro é culpado. Bolsonaro é culpado. Bolsonaro é culpado. Ou, como disse Lula lá na Índia, Bolsonaro está envolvido até os dentes. Caio Junqueira é um cara que tem fonte no PT, está sempre próximo do PT, não acho que ele quer desagradar o PT, mas a gente está chegando num ponto das coisas que eu acho que muita gente está começando a se questionar. Eu tava parando até para pensar, aquela decisão que envolve aí algumas anulações no âmbito da Lava Jato. Eu fiquei pensando assim, eu falei, será que eu tô muito louco? O que é que vocês acham, né? Talvez eu esteja viajando demais. Mas eu parei e pensei, eu falei, cara, eu acho que isso daqui pode acabar tendo um efeito, acho que seria social. Tem um efeito político, óbvio, narrativa, tudo. Tem um efeito jurídico, técnico, tá? E tem um efeito, sim, social, no âmbito da sociedade. Porque tem muito jornalista que acompanhou as coisas no passado, que viu o ocorrido e ficou bem chateado. Falou, cara, tá complicado. E as pessoas, eu acho que observaram isso e eles não conseguiram dissociar a decisão da turma da esquerda, do governo. Independente, o governo tem nenhuma canetada do governo, mas ainda assim gerou esse sentimento. E aí você vê, teve uns questionamentos na semana passada, o Caio Junqueira veio com esse questionamento, e aí é o que eu falo pra vocês sempre, quando a imprensa, como um todo, não como um todo, mas quando mais de uma pessoa na imprensa fala sobre o mesmo assunto, numa mesma ótica, não sei. Acho que nada, você vê que realmente os questionamentos começam a aparecer. Assim sim, mas assim também é demais também. E aí que chegamos na editorial do Estadão. Que eu tô começando a ficar com... Eu tô começando a achar que foi um bolsonarista que escreveu. Vocês vão entender porque eu tô falando isso. E a gente vai voltar nessa questão aí da... Será que não é agenda? O que tá acontecendo com o Bolsonaro, toda vez que já divulgam ele como culpado. A gente vai voltar naquela nota do Caio Junqueira. Tá ali, ó. Olha o nome desse editorial. Muito sugestivo. A Lava Jato 2.0. Aí começa. Há algum tempo, se verificam perigosas semelhanças entre os métodos utilizados na Lava Jato e o que vem acontecendo, né, em alguns âmbitos. No âmbito dos inquéritos das milícias digitais e dos atos antidemocráticos. Olha só. Tá puxando coisa que tá acontecendo já há um bom tempo. Que vocês já acompanharam. Que tem até livro. Na verdade, o livro era sobre o inquérito das fake news, né? Mas tudo bem. No mês passado, este jornal alertou para a compreensão excessivamente ampla da
competência judicial que foi adotada pelo ministro, com base no critério de conexão entre causas. Ali advertimos ao senhor que ele não é um juiz universal dos casos envolvendo Bolsonaro. Ora, foi esse equívoco sobre a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba que levou à anulação das condenações do Lula. Olha só, o Estadão está apontando, estão fazendo, em tese, as mesmas coisas que fizeram lá atrás e que o tempo passou e levou à anulação do Dilma. Tem certeza que vão seguir por esse caminho? Aí o editorial continua. Lembrando, um editorial, ele não é escrito por um jornalista, não é uma opinião de um jornalista. Um editorial é a opinião do jornal como um todo, né? Enquanto institucional, assim, ó. É em nome do Estadão. O Estadão chancela, né? O grupo Estadão chancela o que está escrito aqui. No entanto, o ministro não apenas parece indiferente a toda a jurisprudência relativa aos abusos da Lava Jato, como resolveu dobrar a aposta. Sábado passado, homologou a delação do Cid e, em seguida, suspendeu a prisão preventiva do militar, né, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. Ainda são desconhecidos os termos da colaboração e se ela contribuirá efetivamente para a elucidação de eventuais crimes. De toda forma, é possível apontar 2 pontos especialmente graves nessa história. E quais pontos são esses? Quais são os problemas, segundo o Estadão? O primeiro, prisão preventiva não é meio para obtenção de confissão ou delação. Muito utilizado na época da Lava Jato como forma de pressionar pessoas investigadas, esse método foi declarado ilegítimo pelo próprio judiciário e também pelo legislativo, que com a experiência da operação, o Poder Legislativo aprovou a Lei 13.964/2019, fixando de forma ainda mais categórica quais são as condições que tem que estar na mesa para decretação da prisão. Estão pontuando o problema. No entanto, o ministro explicitou que a prisão de Cid tinha apenas o propósito, aqui é a palavra do Estadão, viu? Propósito intimidador, pois, tão logo foi homologada a delação premiada, o ministro determinou a soltura do militar. Vale lembrar que a prisão havia sido decretada em maio, no âmbito da Operação Venire, sobre supostas confusões no cartão, ou seja, a medida, né, a prisão preventiva, por causa do cartão, já suscitava, já levantava, né, aí segundo o Estadão, graves suspeitas de ser meio desproporcional. Pô, porque por causa do cartão, bicho, aprendeu o carro, será? Tudo bem, o Estadão está falando. E de utilização desta prisão para fins não previstos em lei. Agora é uma frase muito forte. Agora, tais suspeitas adquiriram um patamar de certeza. É o Estadão que está falando que as suspeitas viraram certeza. É o Estadão. Um segundo ponto, especialmente sério, eu acho que esse primeiro já é muito sério, refere-se a quem participou por parte do Estado no acordo de delação. O acordo com o Cid, celebrado pela PF, foi sem a participação do Ministério Público. Por que isso também é sério? Bom, é certo que em 2018, no auge do entusiasmo nacional, com a figura, né, da delação, o Supremo autorizou que a polícia celebrasse sozinha esse tipo de acordo. Porém, entretanto, todavia, no entanto, em 2021, a própria Corte mudou a sua orientação, reconhecendo que não faz sentido haver delação sem aval do Ministério Público, que é o órgão titular da ação penal. E nos últimos dias, nós vimos o próprio Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, publicar aquela nota reforçando isso daí. E por que eles mudaram, né, essa posição, reconhecendo a importância do Ministério Público? Então, sob esse argumento, o plenário anulou, por maioria dos votos, a colaboração premiada celebrada entre a PF e o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. E o Estadão ainda relembra, né, qual foi o voto do ministro na época, mas deixa pra lá. É inquietante e muito constrangedora essa instabilidade na justiça,
cuja orientação jurídica parece depender das circunstâncias políticas e de quem figura entre os investigados. E daqui para frente só vai pisar mais e mais no acelerador. Olha só, o Estadão está escrevendo que, a depender de quem está sendo julgado, o tratamento é diferente. Na pior das hipóteses, o Estadão está falando de 2 pesos, 2 medidas. Que é uma coisa que a direita fala. Mas vamos lá. A homologação da delação e soltura do Cid ocorreram na mesma semana em que o outro ministro anulou todos os atos da justiça tomados a partir do acordo de leniência firmado pela Odebrecht. E ainda classificou a prisão de Lula como um dos maiores erros judiciários da história do país. E para arrematar, assim, eu não sei nem como definir esse último parágrafo. O Estadão encerra desta forma. Surgem então 2 perguntas. Primeira, se o mesmíssimo erro que ora desmoraliza a Lava Jato é cometido por um ministro, deixa de ser erro? Deixa de ser erro só porque veio lá de cima? Segunda pergunta, quanto tempo vai levar para que as provas obtidas por essas investigações, incluídas as da nova delação, sejam consideradas nulas pela justiça? E aí o Estadão diz, são perguntas retóricas. Ou seja, já se tem uma resposta. Essa segunda pergunta, olha só, o Estadão está falando quanto tempo vai levar até se tornar nula. Na visão do Estadão, ou seja, pergunta retórica, não você já entender. Assim como no auge da Lava Jato, tudo parecia permitido, porque o objetivo declarado era condenar Lula, hoje tudo parece válido para incriminar Bolsonaro. Não era justiça então, não é justiça agora. Eu fiquei incrédulo com isso daqui. E acho que vocês devem estar botando a mão na cabeça e perguntar, cara, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Em um momento, ao longo do editorial, o Estadão, não, mas vejam só, mas, né, a gente sabe, não fez nenhum pré-julgamento de Bolsonaro, e terminou aí. Não cortei nenhum pedaço, não. Acho que faltou 2 parágrafos do início. A imprensa está mudando o tom em relação a algumas coisas. E não é de hoje. Não é de hoje e não é apenas no entorno deste tema. Mesmo no âmbito judiciário, a imprensa vem questionando algumas coisas. No âmbito da economia, idem. A imprensa também rebatendo algumas teclas. No âmbito da atuação do governo, também. Eu acho que a gente está caminhando, e eu não acho que isso vai também ser coisa assim, mês que vem está tudo resolvido, mas acho que a gente está caminhando para um cenário que, pelo menos em 2026, eu acho que o debate vai ser muito diferente. Muito diferente. Ainda que tenha um candidato de direita, eu acho que as coisas vão estar diferentes, vão ser diferentes do que foram em 2022, a forma e a atuação da imprensa. Eu realmente, eu acredito nisso. Eu não só quero acreditar, não. Eu acredito. Vendo os posicionamentos, vendo alguns desenrolares, a turma acho que tá botando a mão na cabeça e fala, pô, a gente não gosta de Bolsonaro, mas já vimos algo similar no passado. E na época da Lava Jato, lembrem, muitas pessoas focaram muito na parte do, pô, mas tá combatendo a corrupção, pô, mas vai prender o Lula. E quase ninguém estava preocupado se estava ocorrendo ou não ocorrendo, né? Ou, sei lá, tinha suspeitas de algum tipo de erro, de algum tipo de vício no processo, de algum tipo de abuso. Naquela época a população, o que a população acompanhava? Ninguém sabia muito das coisas, estava só preocupado. E aí? Vão pegar o cara ou não vão? Essa é a realidade dos fatos. O tempo passou e eu acho que as pessoas começaram a se questionar algumas coisas. Eu acho que no âmbito da direita, muita gente ainda olha para o passado de uma forma meio utópica, como se tudo fosse bacana, tudo fosse porreta. Eu sempre tinha uma opinião, acho que bem diferente da turma da direita, sobre a Lava Jato. Tanto que quando o Moro saiu do governo, eu já tinha muita coisa sobre ele, porque naquele momento, criticar o Moro no governo, e é uma das coisas que às vezes eu acho que a direita peca. Eu entendo que a gente tem que tentar meio que, como posso falar, não é blindar o governo de crítica, mas tem tanta gente jogando pedra que não ajuda muito, né, criticar na maior parte do tempo. Mas tem alguns momentos que acho que tem algumas coisas que tem que ser demonstradas.
Mas isso não é só da direita, isso não é só da esquerda, isso é o ser humano. O ser humano é assim, sobre qualquer tema. Se você tá num fã-clube de rock, o cara fez alguma coisa, já reclamou de uma música ou outra, isso é normal do ser humano. E eu não acho que a gente vai transcender isso. E aí, normalmente, como ocorre na vida humana, quando tem algum erro muito absurdo, como foi o Moro sair do governo, as pessoas ficam mais receptivas. É assim, isso é normal. As pessoas não vão mudar. Eu não tenho... Ai, não sei. Gente, isso é a coisa mais normal do mundo. É do jogo. É do jogo. Eu só acho que no âmbito da esquerda, muito mais do que na direita, a direita fica chateada. Mas mesmo chateada, mesmo torcendo o bico, passa uma semana, passa a birra. A esquerda não. A esquerda quer cancelar. A esquerda quer cancelar. A direita não. Fica ali, pô, velho. Tu falou aquilo ali, esquece essa porcaria aí, velho. Para de maluquice. Vamos unir a direita, como a turma diz. Mas, voltando pra essa questão, eu sempre bati muito na tecla com algumas coisas. Quando saiu a Vaza Jato, eu li. Eu falei, pô, tem muita coisa aqui que não dá pra ignorar. Eu acho que hoje as pessoas da direita que acompanham a política e que olham as coisas falam, pô, lá atrás realmente aconteceram algumas coisas que são questionáveis. Ninguém questiona que teve coisa errada. E essa é a diferença da direita pra esquerda nesse âmbito. A direita olhou pro passado e falou, ó, tem erro aqui. A turma colocou os pés pelas mãos. Não dá pra negar que houve corrupção. Ela aconteceu. A gente pode discutir, pô, o caminho que teve, etc. Beleza, vida que segue. A turma da esquerda, não. Não aconteceu nada, foi tudo perseguição, todo mundo era santo. Todo mundo era santo, né? A esquerda basicamente tenta contar essa história. E aí eu tô falando isso porque quando teve a época da Lava Jato, e eu falei que ia voltar na questão do Caio Junqueira, o que é que ele diz, né? Pô, parece que é agenda de governo, etc. E ele fala que todo santo dia sai uma nota e quase sempre na linha. Bolsonaro é culpado. Bolsonaro é culpado. Bolsonaro é culpado. Como é que acontecia na época da Lava Jato? Vocês vão lembrar. Toda semana tinha também notinhas. Uns jornalistas, né, bacanas. Os bacanas recebiam várias coisas em primeira mão. E aí se criavam narrativas em torno de alguns nomes para você falar, não, velho, é justo o que tá fazendo, porque a imprensa falou que ele é do mal, porque a imprensa falou que ele é malvado. As narrativas contra Bolsonaro, eu acho que vocês estão vendo de forma bem clara. Várias. Várias. Não precisa repetir que Bolsonaro não é um ser humano perfeito. Mas o que tentam fazer com esse cara, meu amigo, assim, tem o limite do aceitável, do inaceitável. E tem alguns grupos de imprensa que eu não tenho nem adjetivo para qualificar a forma como narram as coisas em torno de Bolsonaro. É igual a gente comentou no vídeo ontem. O Lula se encontra lá com o príncipe da Arábia Saudita e a imprensa que criticou o príncipe, pelo que o príncipe é acusado de fazer quando o Bolsonaro se encontrou com o príncipe, ontem, comentei em vídeo, que a imprensa toda, todos os veículos falando, olha, o Lula se encontrou com o príncipe, que deu a joia pra Bolsonaro, uai. Por que não fala que o Lula se encontrou com o príncipe, que é acusado disso e disso? Então assim, não é aleatório. Não é aleatório. É exatamente o que o Junqueira falou. Olha essa história do príncipe. Sai notícia. E os caras conectam com o que tá acontecendo pra falar: Bolsonaro é culpado. Bolsonaro é culpado. Bolsonaro é culpado. Isso é aleatório? Óbvio que não é. Vocês estão vendo o que querem fazer com o Bolsonaro. Vocês estão acompanhando isso tem mais de 5 anos. Desde antes de Bolsonaro ser eleito. Mas vamos continuar. Tem muito mais coisa. A imprensa. Não, falando dela, nem vi que a notícia era essa. Falando da imprensa. Gente. Primeira linha. 2 manifestantes petistas. Tinha 2 pessoas. 2 pessoas. Um jornalista fez uma porque tinha 2 pessoas. Quantas e quantas vezes Bolsonaro, a direita, fazia coisas que continham centenas de milhares de pessoas, não ganhava uma nota no jornal. Não tinha uma nota, mas foram 2 petistas. Por causa de 2 petistas, virou essa nota. Petistas vão até o hospital em São Paulo pedir a prisão de Bolsonaro. Consórcio. É o consórcio. É o consórcio. É exatamente o que o Junqueira falou. E eu acho que o Estadão é bem preciso quando fala de Lava Jato 2.0. Olha isso daqui. A Folha de São Paulo tá apelando. Pessoal,
Defesa de Bolsonaro vai contestar a delação de Cid sem aval do Ministério Público. Não se sabe que delação é essa, não sabe nem o que aconteceu, etc. Tudo mais. Eu acho que a defesa, sem ter acesso a nada, já vai contestar assim do nada. Vai contestar o quê, rapaz? Nem sabe como foi ocorrido, nem nada direito. Já vai contestar. Isso é erro de principiante. O Vanguard posta notícia e fala: esclarecimento. Ninguém da defesa do presidente sequer conversou, cogitou ou aventou o referido movimento. É um momento de mais responsabilidade e apuração correta pelo bom jornalismo. A mídia tá forçando a barra de um jeito que, assim, é inacreditável. E tá lá. Tu entra lá na Folha, a nota segue online. Não tiraram a nota, não. O Vanguard tá falando, ó, é mentira. Isso é mentira. Isso aí com a nota. Beleza. Isso daqui já não é nem mais notícia. 2 semanas, 3 semanas atrás, o Delgatti foi lá na CPMI, falou, aconteceu 1001 acusações. 1001 acusações. No dia seguinte, fez papel de palhaço. Você gravou Bolsonaro? Não, porque o meu celular tava em modo avião. Uai, e modo avião não grava, não? Não, mas eu fui em tal lugar. Tem imagem? Não, não tem. Não é porque eu tava... Não, não tem. Não tem mais defesa, não tem mais nada. Não tem nada. Ele falou. O dia da CPI, tudo que o Delgatti falava, nossa, a Globo News tratava como verdade universal. Ai de quem questionasse, era passador de pano. Um cara que historicamente é conhecido por ser um mentiroso. Aí o que é que Estadão noticia ontem? Justiça condena hacker por alegação falsa de que procurador recebeu propina. O cara é um mentiroso compulsivo. Tudo que ele acusou Bolsonaro, ele não comprovou nada. Aí eu pergunto a vocês, quantas horas a imprensa gastou para mostrar as acusações do Delgatti? Acusações sem nenhuma materialidade. E agora? Para mostrar que o Delgatti é um mentiroso compulsivo. E aí? Então, tudo que está acontecendo agora, parece que é o que eles acusavam, né? E reclamavam que existia no passado. Mas vamos continuar que eu acho que esse segundo tema também se conecta com muitas coisas que nós acabamos de falar. Veja como são as coisas, né? A cara de pau de um petista, né? Ninguém consegue ser igual petista, só petista. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, fez um tweet para falar que a Globo fez uma matéria deplorável ao dizer que Lula faz igual a Bolsonaro depois de ação do AGU e investigação do Ministério da Justiça. Eu concordo. Até essa parte amarela, eu concordo. O que a Globo fez de comparar Lula e Bolsonaro é um absurdo. Não existe essa comparação. E eu vou mostrar a nota da Globo. E a gente vai tirar esse tiratema juntos. Eu concordo com essa primeira parte. Aí depois a Gleisi fala sobre o jornalista Alexandre Garcia, que espalhou fake news horrorosa sobre a tragédia, blá blá blá. Isso não é jornalismo em lugar nenhum. É mentir os nadadores que sofrem para atacar o governo e o PT. Muito diferente do inelegível que destratava a imprensa e usou o Estado para perseguir jornalistas. Pronto. Aí eu já discordo. Aí o que está em vermelho, eu acho que é o que o PT faz. Eu acho que o PT destrata a oposição, o jornalismo de oposição. Eu não acho que eles estão sendo justos, né, em seus questionamentos jurídicos. Não vou falar que estão perseguindo. Ele não persegue, né? Acho que eu só estou sendo injustos. Mas vamos olhar no tanto da Globo. Essa daqui, ó. Sequer tem assinatura. Porque não tem coragem, né? Acho que é medo. Vai que as gordas verbas de publicidade, né, sofram alterações se começar a criticar. Mas tá ali, ó. Lula repete Bolsonaro e usa AGU e Ministério da Justiça contra jornalista. Será que dá para equivaler? Será que dá para falar que é a mesma coisa? Vamos olhar a nota do Globo. Vamos olhar a nota do Globo. Quais são as acusações que eles fazem com o Bolsonaro para falar que é a mesma coisa? O governo Lula, através da AGU e do Ministério da Justiça, abriu investigação contra Alexandre Garcia, acusando de compartilhar fake news sobre a tragédia. A ação de usar a máquina pública contra a conduta de jornalistas, no entanto, remete ao modus operandi do governo Bolsonaro, que, por pelo menos 4 vezes, acionou
os mesmos órgãos contra, olha a palavra, críticos. Críticos de sua gestão. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. O Globo relembrou essas 4 vezes. Na verdade, essas 4 pessoas. Foi em 3 oportunidades. Porque em uma são 2 pessoas ao mesmo tempo. Primeira ocasião. Já durante o governo Bolsonaro, um dos alvos foi o jornalista e colunista da Folha de São Paulo, Hélio Schwartzman, que respondeu ao inquérito da Polícia Federal após publicar um artigo intitulado "Por que eu torço para que Bolsonaro perca a vida?". É igual demais. É muito igual. É muito igual. Alexandre Garcia, vou até falar sobre isso. Ele até comentou sobre mim no vídeo. Eu vou chegar lá. Ele fala o vídeo, ele fala sobre uma situação. Ele até começa o vídeo falando que tem que investigar isso, aquilo, outro. Pode errar, pode acertar em partes, pode errar em partes. Não é 100% como ele disse, não é 0%, enfim. Ele tentou ali falar uma coisa sobre um evento. E ainda que isso daí tente resvalar, criticar o governo, pelo amor de Deus, né? Aqui está falando da vida de uma pessoa. Isso daqui não dá pra você comparar. Não dá pra você comparar. Beleza. Mas pro Globo é a mesma coisa. É o mesmo modus operandi. A mesma legislação foi usada contra o cartunista Renato Aroeira e o Ricardo Noblar. Por quê? Porque o Aroeira fez uma charge e o Noblar compartilhou. Que charge era essa? Olha só. No desenho, Bolsonaro aparecia com um balde e um pincel nas mãos, após pintar as pontas de uma cruz vermelha e transformá-la num símbolo nefasto. Um símbolo que remete lá à Alemanha, nos idos da década de 40. Vocês devem saber do que eu tô falando, né? O cara lá que tinha um bigode. É a mesma coisa? Assim, é um negócio direto. É uma ofensa direta. Você falar que uma pessoa tem ligações com isso, você tá acusando essa pessoa formalmente de ser um criminoso. Com todas as letras. Vocês querem me falar que é a mesma coisa? Por fim, o último envolvido e último caso, André Mendonça também pediu à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar a conduta do colunista Rui Castro, da Folha de São Paulo. Em texto publicado em janeiro de 21, Rui Castro ironizou o presidente americano Donald Trump após a crise do Capitólio. O escritor disse que se o presidente americano desejasse se tornar uma arte, né, um herói, um ícone para os seus seguidores, podia tirar sua vida. Olha só, né? Essa turma é muito amor. E ao falar de Bolsonaro, ele lembrou que o presidente brasileiro costuma imitar as ações do Trump. E olha o que ele sugeriu para o Trump fazer. E sugeriu que ele também cometesse, né, o pior. Então, olha o que a galera escreveu, né? Escreveu que você teve tempo de falar, repensar 10, 20 vezes. Você está falando diretamente contra a vida de um cidadão. O Alexandre Garcia pode estar errado, mas ele está pondo um problema. Caso se confirmasse, talvez tenha algum tipo de solução. Você vai lá, você resolve, etc, tudo mais. Então, pelo amor de Deus, tentar equivaler um com o outro. Não, porque o mesmo modus operandi. A imprensa é demais, né? A Globo realmente é um negócio sem igual. E aí eu quero voltar aqui rapidinho só para falar uma coisa. Eu acho que o Alexandre Garcia, não sei se ele parou para realmente ver o que eu falei no vídeo de ontem, ou se foi algum motoboy de treta que levou a informação. Ele fala que eu falei uma coisa lá sobre ele, etc, tudo mais, que eu falei que estava errado, etc, tudo mais. O que eu fiz em vídeo, eu trouxe aqui de novo, eu trouxe uma nota oficial da Companhia Energética do Rio das Antas, que é quem gerencia as barragens. Eu comentei esse vídeo, comentei sobre as barragens, só comentei isso rápido num contexto de falar, gente, a gente tem que prestar atenção no ocorrido. Quem assistiu o vídeo ontem viu? A minha preocupação maior com todo esse caso é o aspecto político que estão dando para ele a nível de perseguição, que foi isso que eu bati na tecla. Eu não dei nem na play no vídeo de Alexandre Garcia. Eu trouxe a postagem do Irã de Luca, expliquei que era de Luca, inclusive que já foi apresentador, não sei se continua sendo apresentador do Globo Esporte. O cara foi de cadeia. Aí eu falei, cara, olha que absurdo. Quem consegue acreditar, eu falei isso, quem consegue acreditar que o Alexandre Garcia, depois de todos esses anos de trabalho, de chegar onde chegou, talvez uma das poucas pessoas no Brasil, que é conhecida por quase todos os brasileiros
ainda jornalista. Tá certo, jornalista que apresenta na TV, onde a gente conhece, tipo William Bonner. Mas mesmo assim, é um cara que tem muito jornalista que ninguém nem sabe o nome. Alexandre Garcia, as pessoas conhecem pela voz. Alexandre Garcia, Cid Moreira, William Bonner. Quem mais a gente consegue falar? Não, esse aí, pela voz, a gente sabe quem é. Eu falei, cara, vocês querem me fazer acreditar que esse cara tá mentindo de propósito pra promover uma campanha de desinformação? Eu falei, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E foi aí que eu concentrei o meu comentário no vídeo ontem. Acho que algum motoboy de treta foi levar o assunto pra falar, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E sobre a informação, que aí também eu tenho que ter uma coerência comigo mesmo. Com base na nota oficial do Ceram, com base em outras informações que saíram nas últimas horas, que é um posicionamento da ANEEL, um posicionamento da ONS, um posicionamento da AMA, que é da questão de esgotos e águas, eu continuo mantendo as informações que eu trouxe no vídeo ontem em relação à questão de comportas, etc. Tudo mais. Também peguei para ler duas notas técnicas, uma de 2012, previamente, antes da construção das 3 barragens, e outra, e o que eu falei, olhando inclusive, porque tem a questão da usinazinha, tem uma comporta lá da usina, olhando a vazão, o máximo da vazão da usina, eu mantenho o que está aqui escrito, que foi o que eu informei para vocês ontem, que é basicamente a questão da nota oficial. Mas eu não tô nem aí para essa situação. A minha preocupação é o tratamento que a esquerda, que o governo estão dando em relação a um cara que levantou informação. Que ainda que a informação dele esteja totalmente errada, ainda fala assim, não, mas o que ele falou tá totalmente errado. Sim, pô, e aí vai fazer o quê? A Procuradoria da Democracia vai salvar o dia? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O caso é tão absurdo que eu tô trazendo o Diogo Mainardi em vídeo para concordar com o Mainardi. O que a turma da esquerda, o que a turma do governo quer fazer com Alexandre Garcia é tão absurdo que eu estou concordando com o Diogo Mainardi. A que ponto chegamos? O mamateiro Mainardi. O Mainardi coloca a postagem do Flávio Dino e diz: em vez de apurar eventuais responsabilidades pela tragédia no Rio Grande do Sul, a guarda pretoriana se dedica a perseguir Alexandre Garcia. Não é piada. Eu estou concordando com o Mainardi. Onde chegou as coisas? Imagine quão o PT não tá passando da linha. E eu acho que esse daqui, inclusive, é o objetivo do Alexandre Garcia. Encontrar os responsáveis. Que não sei, mais do que tudo, para evitar que problemas iguais possam acontecer no futuro. Vocês vão querer me convencer com o Alexandre Garcia, na idade que tem, com a história que tem, que é só militar contra o Lula e lacrar na rede social? Façam-me favor, né? A turma da esquerda força a barra. O Mainardi, eu vou concordar de novo. Ele postou lá o Messias pra falar, ó, os esbirros do lulismo usam o aparelho repressivo do Estado. Mas senão eu não concordo, não. Eu esqueci qual era a postagem toda, né? Eu pensei que ele só ia falar que era pra usar contra o Alexandre Garcia. Mas segundo o Mainardi é pra em busca de cargos também. Mas veja como são as coisas. O que está sendo proposto contra o Alexandre Garcia está fazendo pessoas que odeiam Bolsonaro. Ontem foi anteontem, o Mainardi falou que ele votou para prender Bolsonaro. Eu traduzi isso como ele votou no Lula. É o que eu entendi, né, nessa tradução. Ou seja, é um cara que odeia Bolsonaro. Escreveu um artigo na época do Cruzoé falando, a partir de agora eu vou dedicar todos os meus artigos semanais até as eleições para derrotar Bolsonaro. E mesmo assim, diante do que o governo vem fazendo, ele fala, cara, é inaceitável. É inaceitável. Inaceitável. E quando eu comento sobre esses assuntos também, sobre esse aspecto da fake news, vocês devem... Fake news, mentira, imprecisão, mentiras, enfim. Quando eu começo, gente, é para tentar evitar sobre isso. Quantas e quantas vezes? Vocês me conhecem. Vocês me conhecem. Eu sou da filosofia. É melhor andar na sombra, porque a turma de lá é injusta. A turma de lá é injusta. E assim como eu faço diversas vezes, eu não precisa pegar uma figura, mirar a figura para criar problema, porque isso aqui acho que se aplica a qualquer um de nós. Não é deputado, não é jornalista, é todo mundo. Temos que tomar 20 vezes mais cuidado. A menina mesmo que gravou o vídeo, que postaram na rede social e replicou, meu amigo, essa menina vai ter problema. Mas vai ter problema. Ela talvez não fez, ela talvez estava só tentando ajudar. Se duvidar, ela mesmo te olha nos vídeos, cara, eu não tenho um partido político, eu não sou filiado de nenhum partido político, nem nada.
Por que ela tá falando isso? Porque ela sabe que a turma da esquerda gosta de pegar no pé. Aí o que a imprensa já fala, ó, deputado, não importa quem é porque é questão de informação, pra gente refletir, ó, o deputado apaga fake news sobre chuvas no Rio Grande do Sul após a Polícia Federal ser acionada. Ele postou o vídeo lá da menina no carro. Você deve ter visto esse vídeo. E aí o Globo disse que o líder do PT já foi para a Suprema Corte contra o deputado. Então temos que, assim, tem que ter a mais pura certeza, a convicção, a materialidade de falar aqui, ó, tá aqui. Não basta o anúncio da opinião que tá dentro, tem que estar aqui, ó, um texto, uma coisa, de uma figura pública aqui, ó. É assim. A turma da esquerda não dorme no ponto. Não dorme no ponto. Não dorme no ponto. Agora isso aqui é interessante, ó. Isso aqui é uma bola que eu falei, rapaz, um perfil no Twitter chamado Canal Visão Pátria fez uma breve pesquisa onde ele coleta 44 perfis diferentes, perfis muito estranhos, que seguem um padrão muito similar. Todos têm fotos anônimas, tem perfis inclusive com a mesma foto. Você pode ver esse cachorrinho aqui, ó, com um bonezinho preto. Todas as postagens são exatamente iguais, como vocês estão vendo. Perfis que as arrobas são o nome com a numeração. Quando você tem um arroba com numeração, normalmente, é o que o cara não se preocupa. O cara só botou o nome que ficou, o Twitter pega, joga e bota os números extras. Isso é muito estranho. O cara não alterar a arroba. Isso daqui tem um cheiro de robôs. Nossa, foram 44 posts iguais. Iguais. E assuntos que foram parar no Trend Topics. Alguém tá usando... Alguém tá com a forte suspeita de uso de robôs. Será que vai ter investigação por parte do desgoverno? Isso eu acho que não vai ter. Mas isso daqui, por exemplo, pode caber algum parlamentar da direita acionar, né, oficialmente, oficializar, falar, ó, irmão, investiga isso daqui para ver quem é que tá por trás disso. Porque se depender do governo, eles vão usar o braço. Mas eu achei uma baita pesquisa aí, né? Essa colagem aí do Vista Pátria. Parabéns ali. Você vê, ó, é o mesmo texto e até a ordem que marcou as pessoas é a mesma. Primeiro Flávio Dino, depois Randolph, Gleice, CNN Brasil, Daniela Lima, Arnaldo Azevedo, Sadi, Otávio Guedes e Rogério Corrêa. Todas as postagens iguais. 100% iguais. Perfis anônimos, nem arroba alteraram. Ai, né? Deve ser... É muito orgânico isso daqui. Nossa, extremamente orgânico. Aí você vê aqui também, ó. Nem reparei, ó. O Cezin tem a mesma foto de perfil do Violen. Nossa. Isso é... Ai de quem falar que isso daqui é robô. São 44 perfis que ele botou aqui, que são duas imagens. 44 perfis com o mesmo texto e alguns perfis com a mesma foto. Nada estranho. Nada. Aí vem também o nosso ministro da Justiça. Tomou uma verificada. O jornalista Samuel Pancha do Metrópolis diz: o Brasil é inexplicável. O Brasil é inexplicável. Flávio Dino escreveu que reitero que fake news é crime, não é piada, um instrumento legítimo, blá blá blá. E aí tá ali, ó. Ao contrário do que afirma o ministro, fake news não é crime no Brasil. Querer compartilhar fake news ou desinformação não é um crime em si, uma pena. Uma pena pode ser aplicada apenas em caso de calúnia, injúria e difamação contra indivíduo ou organização. E aí, falando de mentiras, mas essa daqui não tem interesse da turma da esquerda de pesquisar essas mentiras. Olha quem tomou fact-checking. O Dilma, os seus discursos. O terremoto, que também não tem muita explicação a não ser a mudança climática. Tá lá fact-check. Apesar de muitas pessoas estarem tentando demonstrar a relação entre terremotos, como nas climáticas, não há ainda um consenso científico sobre como ou se isso de fato ocorre. E tem ali uns links. O primeiro até da NASA. Então acho que o Lula tá forçando a barra. Falando em mais mentiras, essa aqui foi sensacional. A questão do Tribunal Penal, além de mostrar um fracasso, né, a fraqueza do Lula recuou, né, vassalo, tá ali, ó. A PEC que formaliza a adesão ao Tribunal Penal Internacional foi aprovada em 2004. Colocaram ali uma coisa.
A adesão teve apoio de Lula. Colocaram um link. A defesa de Lula considerou recorrer ao TPI contra a Lava Jato. Lula pediu que o Bolsonaro fosse julgado pela corte, bababá, do mesmo. Independente disso, vamos olhar o que a própria imprensa comentou, que é muito mais interessante. Mais uma vez, o Estadão fez uma longa matéria para nos informar que Lula já defendeu o fortalecimento do Tribunal Penal Internacional, que disse agora desconhecer. Quando foi que Lula defendeu fortalecer esse tribunal? Ali. Durante o primeiro mandato, 2004, o chefe do executivo se comprometeu a complementar a legislação brasileira seguindo diretrizes do tribunal e buscar o fortalecimento do Estatuto de Roma, tratado internacional que criou o TPI. Na época, o governo do Dilma pretendia enviar um projeto de lei ao Congresso para adaptar as leis brasileiras às normas do Estatuto de Roma. A ideia foi divulgada pelo então secretário nacional dos Direitos Humanos, Nilmário Miranda, durante a Conferência Parlamentar Ibero-Americana na Câmara, em março de 2004. O Tribunal Penal Internacional, também conhecido como Tribunal de Haia, foi tratado ainda pela sucessora dele, a Dilma, em dezembro de 2015, no segundo mandato. A então chefe do Executivo assinou o decreto 8.604, que reconhece a personalidade jurídica do órgão. Mais recentemente, Lula e correligionários defenderam a punição de Bolsonaro. Em abril, na Espanha, Lula afirmou que Bolsonaro um dia será julgado em um tribunal internacional pela atuação na pandemia. E o tribunal que julga esse é o de Haia. Ele disse que não conhecia. Em fevereiro de 2022, parlamentares da CPI da pandemia foram levar o relatório para o tribunal. Quem estava lá nessa comitiva? Humberto Costa, do PT, e Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso. Tem muita cara de pau do Lula. Aí a senhora Silvia Steiner, ex-desembargadora e procuradora da República, e que atuou no Tribunal Internacional de 2003 a 2016, ou seja, 2003? Era governo Lula? Sim, ela foi indicada por Lula para esse tribunal, que ele diz que ele não conhece. E o texto que ela escreve é: meu presidente, o Putin deve ser preso. Foi você quem me fez juíza do Tribunal Penal Internacional. E você sabe que o respeito às decisões da corte está na nossa Constituição. O Lula foi humilhado. O Globo também diz que antes da fala dos últimos dias, o Lula reconheceu compromisso com o TPI no caso do Maduro. Quando foi isso? 1º de setembro. Gente, 10 dias atrás, né? 10 dias antes da fala, o Lula falou dia 10, foi dia 1º. 10 dias antes. Em ofício recente, Mauro Vieira, o chanceler, destacou que o compromisso com a justiça do tribunal está inscrito na Constituição Federal. Acrescentou ainda que o Brasil mantém seu compromisso geral de cooperar plenamente com o tribunal. É um cara de pau. O Metrópolis foi atrás do tribunal para humilhar ainda mais. Tribunal de Haia. Lula tem obrigação de cooperar na prisão do Putin. Tem obrigação, viu? Porta-voz, Fadi indicou que o Brasil tem obrigação de cooperar com a corte por ser um dos países signatários. E aí, acelerei para dar tempo, porque esse aqui é um texto um pouco mais longo. No dia de ontem, estava passando, Coripe, que já trouxe esse cara aqui em vídeo algumas vezes. Já expliquei, é um americano que mora na Rússia. Estados Unidos e Rússia não se dão bem. Esse cara é mais 200% a favor dos russos. Então, vamos ver uma opinião. Em tese de alguém mais ligado à esquerda. Vamos ver a opinião sobre o que ele tem a falar do Lula. Olha a manchete. Porque Lula questionou se o Brasil prenderá Putin se ele visitar. Aí vamos dar um bizu. Informação interessante. O que eu falei no início do vídeo, né? Sobre a mídia alternativa de esquerda. O Dilma recebeu aplausos estrondosos da Alt Media Community, AMC. É o que ele chama dessa mídia independente de esquerda. Brothers 47, Direto Centro do Mundo, PCO, toda essa turma aí, né? Os militantes petistas. Aplausos. É Lula, né? Depois dizendo no sábado que o que eu posso dizer a vocês é que se for presidente do Brasil e ele vier, não vai ser preso. Quem manda que sou eu? Ah, tu não bateu palma? É isso aí, Lula. Aí, lutando contra o imperialismo. Mostre para esses yankees como é que se faz. Mas, tempo passou.
E o Lula botou o rabo entre as pernas. E aí o Curibe continua falando o seguinte, né? De acordo com a Reuters, suas palavras exatas foram as seguintes, coloca lá. Lula disse ainda que quero saber por que os Estados Unidos, Índia, o País Vermelho não assinaram um tratado do TPI porque nosso país assinou. No entanto, isso parece ser mais uma distração, mais uma cortina de fumaça para desviar a raiva da sua base devido a esta súbita inversão política do que uma intenção sincera de se retirar do TPI, uma vez que ele tinha 2 mandatos anteriores para o fazer, se ele realmente quisesse. Ele não quis, ele trabalhou para fortalecer. De uma só vez, Lula fez de bobos todos os membros da militância petista, que o elogiaram efusivamente por sua bravura, mesmo aqueles que acompanham casualmente os assuntos brasileiros. Esse cara, ele não acompanha o Brasil de perto. Ele tá falando, ó, mesmo a turma que não acompanha o Brasil de perto sabe que o país é governado em grande parte pelo sistema judicial. Olha como tá o Brasil, né, pro exterior, meu Deus. Muito mais do que por representantes eleitos publicamente ou mesmo por militares. Por isso, havia razões credíveis para ser cético em relação à sua promessa anterior. Em vez de esperar para ver como é que as coisas iam se desenrolar, esses mesmos influenciadores, essa militância petista descarada, se precipitou ao insinuar o mesmo, né, afirmar abertamente que suas palavras refutavam as críticas anteriores. E quais eram as críticas? Que o Lula é vassalo do Biden, que o Lula, né, é o cachorrinho do imperialismo, que o Lula traiu os BRICS, que o Lula é o cavalo de Troia no BRICS. Ele fala, não, tá aí, ó, tá provado, o Lula é bravo, o Lula peitou os Yankees. Aí tá ali, não é por condenar a Rússia em declaração conjunta, né, com o Biden. Não, tá vendo, o Lula não está alinhado ao Biden, não está de joelhos. Aí o Curico diz, a realidade que os membros médios da militância de esquerda, né, independente, ainda não perceberam é que eles estão a ser manipulados por esses mesmos influenciadores de esquerda ou de alinhamento liberal que querem cobrir os fatos acima mencionados. A esquerda só não rachou para valer, a esquerda raiz. A esquerda progressista quer esse Lula, que é o Lula alinhado. Esse Lula da Rede Globo. É o que a esquerda woke quer. Felipe Neto, Marina Silva, essa turma. Aquela esquerda raiz, petista, né, das antigas, Foro de São Paulo, que é o Lula bravo, peitando o Biden. Só que aí esses militantes, eles só não racharam porque estão sendo enganados. E eles não conseguem sair dessa enganação. Por quê? Porque tem um Brasil 247, tem o Diário do Centro do Mundo, tem o Rui Costa Pimenta, que fica lá, não, o Lula... A desculpa dele é o seguinte, o Lula tem pouca margem de manobra, vocês têm que apoiar o Lula, porque ele tem pouca margem de manobra. Se ele peitar o Biden, ele cai. É desculpa esfarrapada. Como foi explicado aqui, o PT foi infectado com o vírus ideológico do globalismo liberal, que está transformando este movimento historicamente socialista numa imitação brasileira do Partido Democrata, com que Lula supostamente planeja se alinhar para promover o progressismo woke em todo o mundo. A transformação do PT de uma vanguarda socialista no aliado woke dos democratas deveu-se à reação exagerada de sua liderança ao renascimento das opiniões da extrema-direita durante o mandato do antigo presidente Jair Bolsonaro e a resultante exacerbação da batalha cultural em seu país. Eles poderiam ter permanecido fiéis ao socialismo, mas apostaram que seria melhor avançar para ser woke. O PT traiu a sua base. Isto teve implicações socioculturais óbvias, mas também geopolíticas, como provado pela posição hostil do Dilma em relação aos russos. Os propagandistas do partido sabem quão impopular é esta abordagem em todo o sul global. Que abordagem? Abordagem woke. Falar a verdade. Que o Lula é um vassalo do Biden. É impopular. É um cara de esquerda reafirmando isso. O que eu tô falando pra vocês. Olha aí, ó. A gente tem que bate aí que machuca. Voltando à reviravolta de Lula, depois de ter informado os leitores sobre todo o contexto por trás de suas palavras, é indiscutível que seus comentários iniciais nada mais foram do que uma tentativa barata de gerar manchetes positivas entre os seus militantes cegos, a fim de enganar ainda mais os membros comuns sobre sua visão de mundo. É exatamente a minha tese. No dia que teve, todo mundo lá falando, não, Lula. Falei, gente, que Lula alinhado.
Na bola dividida entre Foro de São Paulo e o Biden, o Lula tá no colo do Biden, recuou. Eu fui, sinceramente, eu acho que eu fui a única pessoa à direita que do dia zero falou, ó, ele não vai peitar isso daí. No dia seguinte, ele já, não, que não é bem assim. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Não é que eu acertei, que eu falei, não, vou apostar contra todo mundo, se eu ganhar, vou ganhar muito. Não, gente, eu tô observando isso desde janeiro. Tô comentando você, olha isso aqui, olha o cara tá comentando, olha o caminho que ele tá seguindo. Passou 24 horas. Botou o rabo entre as pernas. Não, o Brasil vai sofrer sanção. Eu falei, sanção, gente, pelo amor de Deus. Onde vocês estão com a cabeça? Vocês acham que o Lula vai se atrever a falar grosso com o Biden? Com os democratas? Eu falo Biden porque é o jeito de falar, né? Não, é o deep state americano, é o establishment americano. Isso assim. Enfim, Lula continuará a tentar equilibrar os comunas e os Estados Unidos, por mais desajeitadamente que isso ocorra na prática. É como a turma da esquerda tá olhando pro Dilma. E é só aproveitar, até falo do motoboy treta, você vê como são as coisas. A turma do Quinto Elemento estão querendo cancelar os meninos, sendo acusados de fazer propaganda russa. Por quê? Porque os meninos fizeram entrevista. Ninguém para pra pensar que fala, não, cara, os caras querem dar espaço para diversas opiniões. Ou talvez a turma não para pra pensar, não, talvez eles estão conversa com um, conversa com o outro, pra furar bolhas, conseguir aquela, né, assim, falar, pô, uma vez você, a partir do momento que você entrevista um cara grande, muita gente olha, muita gente importante. Quando você tenta entrevistar outro cara grande, você fala, eu já entrevistei aquele cara. Que é a gente que tava acusando os caras, vocês nem refutaram o cara nem nada. Eu olhei assim e falei, meu Deus, a turma espera que você faça uma entrevista em inglês e você entre num debate, ainda mais com um filósofo, pô, vocês apelam, né, velho? É a hora que cansa isso, sabe? Isso que me dá agonia, às vezes. Não tem coisa que não me tira do sério. Mas olha assim, eu falo, bicho, é sério mesmo, velho. Vai ficar de cancelamento por essas besteiras. Aí que começa a aparecer a turma da esquerda, né? Sabe o que tá acontecendo na internet? Gente gravando vídeo atrás de vídeo. E fica assim olhando e fala, velho, onde é que vocês estão com a cabeça? Aí vocês estão com a cabeça. Aí tem gente que fala que eu estou fazendo propaganda para um lado porque eu trago esse ponto de vista. Eu falo, pronto, onde foi que eu falei que porque o Biden é ruim, o outro lado é bom? É uma dicotomia. Não pode ter dois lados ruins, não. Se eu tô falando que um lado é ruim, é porque o outro lado é bom. Quando que eu disse isso? Eu acho que tanto se alinhar a turma do BRICS, quanto se alinhar ao Partido Democrata, eu acho que ambas as possibilidades são ruins. E aí? Aí buga a cabeça, né? Aí dá tela azul na cabeça dos malucos. Aí assim, fala, bicho, você não tem nada melhor pra comentar, vai ficar nessa. E querer depois vender curso em cima disso. Vou te mostrar a verdade. Meu objetivo é trazer informação, entender o processo, registrar tudo. Atlas Brasileiro, Kimpen.com, 100BR. Se querem vender coisa em cima de mim, irei promover o meu Atlas. Tá lá. Tudo que eu tenho a falar, tá tudo registrado. Em palavras. Nem pra reclamar, vídeo. Não, você acha lá, dá só um Ctrl F. Dá lá minhas opiniões sobre os mais diversos temas. Tem uma turma na direita que cansa, viu? Falar pra vocês. E aí, isso aqui também me tira do sério. Nossa, isso aqui me tira do sério. Meu Deus do céu. Eu teve uma postagem da Bárbara que eu falei, Bárbara, é exatamente isso. É exatamente isso. E vocês vão entender. Ano passado, nas eleições, tiveram várias ações, né? A nível jurídico, contra jornalistas, políticos, influenciadores, pessoas comuns, um monte de gente. Várias acusações. Não teve gente aí que teve que apagar post, ou até agora tá tendo que responder coisa, porque não, porque é falso. É falso falar que o Lula, sei lá, nutre algum tipo de amor, etc., com ditaduras. Vocês sabem disso, vocês acompanharam. Aí, ontem, me veio o Guga Chakra, na Globo News, falar que Lula, que diz defender os direitos humanos, adora falar sobre democracia,
apoia Venezuela, Cuba e Nicarágua. Quantas pessoas tiveram problemas, tiveram gasto com advogado, falar a mesma porcaria. É de doer, viu, gente? Isso me tira do sério. Aí depois o Hugo Chakra continua. O Lula se juntou a outros líderes hipócritas. Quem? O Biden. Ah, o Biden agora é hipócrita. Quem mais? O Macron. Ah, o Macron agora também é hipócrita. Que também são supostos defensores da democracia, né? E se reuniram lá com o Bin Salman, o ditador. Ai. Não o que falar mais do consórcio, viu? Não falar. Tinha mais notícia aqui, a gente comenta amanhã. Que fechou. Falei que eram 2 temas, mas tinha muito assunto pra comentar. Muito assunto pra comentar. E mais verde pra vocês. Atenção do governo do Dilma. E ele vai começar a ter problema. É quando apertar nesse calo. Na agenda internacional dele. Nas relações que ele vem tendo. Ó, ali, ó. Olha como ele tá traindo a esquerda. Porque aí a esquerda vai começar a se questionar. A esquerda vai começar a bater cabeça. Eu podia ter colocado aqui uma nota, eu não coloquei. Se vocês derem um Google, vocês acham. Ontem o Estadão tava 1000. O Estadão ontem comentou sobre como Gregório do Vivier, acho que é um rapaz chamado René Santos, Jean Willis, acho que mais uma pessoa estavam sendo atacados pela militância petista por causa daquilo outro. Coisas que envolvem críticas a ministros, coisas que envolvem uma tentativa de tutela, né? Sobre indicações de cargo, que é assim, pô, apoio dos zongueiros, né? Da zonga dos Soros. É aquele ponto. Eu acho que mostrar, ó, olha para qual lado o Lula tá se alinhando, o discurso do Lula, olha essa agenda verde, que é a agenda do Partido Democrata, do establishment, americano, imperialismo, chama do que quiser, né? Eu trago todos esses termos, você vê qual que é o mais adequado na hora de você conversar com uma pessoa. Se conversar com alguém da direita, é muito mais simples você falar de globalismo. Agora, você pega alguém da esquerda e fala de globalismo, ele vai falar que você é maluco. Agora, se você fala que imperialismo, ele fala, imperialismo, não, é isso mesmo, né? Essa turma aí da ONU, União Europeia, é a mesma porcaria. Vocês sabem como é. Então, enfim, eu acho que é o ponto. Insistam nessa tecla. Vamos ver se a turma da esquerda não vai ficar maluca da cabeça. E aí o Dilma vai ter só a Globo, porque a base vai estar brigando entre si. Se gosta do meu trabalho, pensamento no canal, tem um botão de valeu, tem o P da inscrição. Hoje vou estar no Pânico. Tô pensando em levar esse assunto do Dilma pra jogar confusão na turma da esquerda, falar que o Lula traiu a esquerda de novo. Vou pensar o que eu vou falar lá. Eles me dão essa liberdade. E compartilhe esse vídeo. Espero ver vocês amanhã, porque eu espero estar aqui amanhã. E grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!